Opa, eu me chamo Daniel Werneck E eu sou Rafaela Seabra. e nós somos os Power Rangers. Tô zoando. Bom, se você busca empreender e você não tem as habilidades necessárias para conseguir construir riqueza, a gente quer te convidar para nossa comunidade Despertando Gigantes. O link vai estar na descrição. Aproveita esse corte aí. Tamo Isso, junto. vem ser um Ranger verde com a gente. Valeu. Como é que começou a sua jornada empreendedora? Essa pergunta ela é muito boa. Sim. E eu sou novo, mas tem razoavelmente um bom tempo, assim. Sim. Desde que eu comecei a ver ali, mais ou menos, começo da adolescência, aqueles 14 anos, pré-adolescência ali, Sim. 14, 13 anos, eu olhava, assim, para as pessoas que eu me inspirava e eu via que eu queria ter uma vida tão boa quanto a delas e queria viver tão bem quanto elas, né? Sim. Porque eu acho que assim, Mas os seus pais, eles são empreendedores? não. Meu pai, ele foi, mas Sim. a gente teve uma relação um pouco conturbada no Certo. começo, acabou convivendo pouco. Sim. E ele acabou falecendo quando eu tinha 17 para 18 anos. Certo. Mas, assim, até os 14 anos tinha bem pouco contato. Meu irmão, que eu vivi bem mais próximo a ele, considero como meu pai hoje. Sim. Sim, é um empreendedor, me ensinou muita coisa Certo. e ajudou bastante nessa formação de caráter, né? Sim. E aí eu via meus irmãos, as pessoas que eu me inspirava, assim, e eu falava, preciso aprender a ganhar dinheiro de alguma forma, né? Então você não veio de família rica? Não. Meu pai era um homem bem de vida, assim, Sim. mas minha mãe era de classe média, trabalhava na época em 2 empregos. Lembro que ela trabalhava em uma escola Certo. e um CAPS, eu não sei se vocês sabem o que é. Não sei. Era uma associação do Estado que basicamente cuida de dependente químico. Caramba. E aí ela trabalhava em uma cidade e trabalhava na cidade que a gente morava. Então ela fazia esse translado de manhã para ir trabalhar no CAPS, estava umas 2 horas de viagem, Sim. voltava e à noite trabalhava numa escola para adultos também. Então né? meio que até sua mãe também você via pouco. Durante o dia, assim, vamos botar no dia a dia. Trabalhava muito para sustentar quando vocês. criança, sim, mas assim, 100% respeitável, né? Você vê Sim. que... Não, 100% respeitável, mas tô falando assim, você não foi a sua mãe aquela detentora que você olhou e falou assim, não, pô, minha mãe, ela é empreendedora, criou vários negócios, não sei o quê. Não, então foi uma coisa que partiu basicamente de você mesmo. Exato, e assim, eu sempre fui um cara muito conectado com a internet. Sim. Então, acho que talvez o computador, ele foi uma boa ferramenta de fuga para mim, Sim. quando eu era mais novo. Tu fez aquela famosa pergunta, como ganhar dinheiro na internet? Exato. Não, mas até um pouco antes disso, eu percebi que eu era um cara que sempre gostei de criar coisas novas. Certo. Eu sempre me diverti muito durante esse processo, né? Sim. E aí eu era um cara que passava, sei lá, infinitas horas jogando, e aí teve uma hora que, vou criar um canal no YouTube, vou começar a brincar. Dali eu comecei a tirar ali uns primeiros centavos, né? Não era nem pra falar reais, Sim. alguns centavos, mas sempre foi muito com esse ponto do, quero criar alguma coisa legal, quero me divertir fazendo. Acho que isso de se divertir fazendo era o principal. Era uma coisa que eu amava na época, né? Você falou que tem irmãos. Quantos irmãos você tem? Eu tenho 5. Caraca. 5, mas são todos bem mais velhos, assim. Meu irmão mais próximo a mim tem 35 anos. E todos eles empreendem? Ou... Sim, meus irmãos sim. Caraca, que Todos. maneiro. Então Todos. acabou boa sendo uma referência. inspiração, né, para você de Teve uma alguma boa forma. referência. Só o mercado deles que eu não consigo entrar nem lascando, né? Que eles Qual é o trabalham mercado? com construção civil. Nossa. E aí eles tinham... me levavam para viajar, para ver as obras. Eu lembro para Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nossa. Era tipo 6, 7 horas de carro. Aí meu irmão me levava terça-feira de manhã. Caraca. Voltava na sexta. Eu olhava assim e falava, muito legal, não quero isso. Porque normalmente quando a gente tem uma referência, tipo, por exemplo, meu pai foi militar a vida inteira. Eu era pequeno, meu pai me levava pro quartel e eu ficava pensando, caramba, quando eu crescer, também vou ser militar. Eu não sei o que tu já foi logo ao contrário. Isso aqui eu já sei que eu não quero pra minha vida. Ficar sujo, debaixo de terra. Não dá, né? No sol quente ali. Uma coisa que me chamou a atenção quando você falou agora foi o seguinte. Eu queria me divertir. Eu não tava buscando... Vamos botar assim, eu ganhava alguns centavos, ganhava uma grana e tal, mas eu tava mais pensando em me divertir. Eu te conheci recentemente e uma das coisas que me chamou a atenção em você, que inclusive a gente conversa bastante, é esse fato de você ser uma pessoa totalmente real, né? Uma pessoa real. Por exemplo, quando a gente te olha, você não anda de Rolex, não tem Ferrari, não anda cheio de joia, não anda, sabe qual é? Com essas coisas que todo mundo diz que é sucesso. E, de fato, para mim, hoje você é a pessoa que eu conheço que
pelo menos na área financeira, é a que mais tem sucesso. E você não se parece em nada com os caras que estão abaixo de você e mostram essa imagem de sucesso. Qual é a sua visão disso? Isso já veio, já nessa pegada que você acabou de falar? Falou assim, eu tô aqui para me divertir e tal, ou não? Isso é uma coisa que você foi enxergando com o tempo, esse tipo de coisa? Isso foi uma boa observação. Eu acho que assim, no começo, quando eu comecei de fato a ganhar um pouco mais de dinheiro, foi até nesse momento que eu até conheci os meus sócios do Rede Pitaco, né, que é o Matheus e o Kiko, que fundaram a empresa. Certo. Mas assim, eu comecei a ganhar dinheiro na época, eu já estava num momento de tipo, muito mais show off, né? Então, vivia viajando, vivia em festa, vivia mostrando para os outros que eu estava ganhando dinheiro, só que é para os outros, né? Sim. Esse tipo de coisa, quando você olha, você está querendo mais se provar do que de fato curtir, né? Entendi. Que você compra coisas que você nem gosta para mostrar para pessoas que você também não gosta. Aquele famoso clichê, né? Exato. E a gente conversou isso até, foi nesse sábado e tal, e isso também me fez olhar de uma forma diferente para a visão empreendedorismo, porque eu acho que a maioria dos empreendedores do Brasil, não sei se você pensa igual, eles estão realmente empreendendo para mostrar, para ganhar dinheiro, para mostrar alguma coisa. E no teu caso, que tá ali na sociedade uma empresa assim gigantesca, você empreende porque gosta. Você sempre fala essas palavras, tipo, eu gosto, eu me divirto, eu estou bem com isso. E aí você falou essa sua história quando você estava lá no comecinho, você estava buscando algo para se divertir. Não tinha nenhum propósito financeiro naquela época? Não, tinha. Não, mas era mais de sustento do que propriamente... E qual foi o teu primeiro negócio? Sim, não, acho que assim, até voltando um pouco, Sim. tinha um pouco do negócio, mas ao mesmo tempo que tinha aquele lado do quero um dia ser um youtuber de sucesso. Certo. Se você pesquisa aí no YouTube aleatoriamente, ainda tem uns vídeos meus. Sim. Óbvio que tinha todo aquele glamour de você ser um youtuber, né? Certo. Então você ganhar dinheiro, ser construir- conhecido. Isso, E tu construir fazia essa conteúdo de quê? carreira. Minecraft. Caralho. Não, isso foi... Temos um Felipe Neto aqui. Meu primeiro vídeo, acho que tem 9 anos. Você pesquisa no Caraca. YouTube, tem 9 anos. Eu Mas tinha então 11. sempre gostou da parte de tecnologia e Sempre, jogos. Sempre. Eu sempre fui fascinado por computador, assim, Certo. em geral. Só que aí, qual que era o ponto? Até voltando para a linha de raciocínio, né? Ao mesmo tempo que eu estava fazendo alguma coisa que eu poderia ganhar bem em algum momento, acabou que não vingou, como 95% dos youtubers. Sim. Mas eu adorava fazer, essa é a verdade, assim. Era uma coisa que eu adorava e na época tu eu não fez tinha muito vídeo? time. Fiz. Top. Eu tive 2 canais, um canal que era só de Minecraft, aí eu era muito criança, eu tinha uns 10 anos, Sim. tem 9 anos, eu tinha uns 11 anos. Sim. E aí depois, um pouco mais velho, eu fiz um mais de gameplay mesmo, de jogos. Então um pouco mais profissional. Porque aí nessa época eu fazia live jogando, né? E isso tu chegou a fazer grana? Consegui, mas muito pouco, Que assim. era com AdSense? Era AdSense, mas muito pouco, assim. E aí qual foi o teu Mas teu era legal, estalo? mas foi legal. Sim. E qual foi o teu estalo de falar assim, cara, eu preciso sair disso por outra coisa? Por quê? Então, eu sou um cara que eu busco muito estar fazendo as coisas que eu gosto. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que todo aquele encanto por jogos por si só foi diminuindo, sabe? E aí eu não queria ficar preso em, tenho que ficar gravando vídeo, tenho que ficar fazendo várias coisas eternamente, sendo que não me dava mais tanto prazer, né? Só para ter aqueles inscritos, Exato. só para monetizar ali e tal. Não Exato. faria sentido para Não. você. Não. E aí, Isso você tinha quantos anos quando você se deu conta de... Só pra gente poder pegar uma cronologia aqui, porque Acho você que é eu tinha novo. uns 13. Eu tive meu canal durante 1 ano e meio. Gente, meu primeiro mas com vídeo teve 13 9 anos, eu não tava pensando em 12 e meio, empreender 13. mesmo. 13 anos tá jogando Não, bafo. mas aí que tá. Eu acho que eu nunca tive esse... Depois de mais velho, você pensa nisso, né? Sim. Mas, pô, naquela época era mais as coisas fluindo como eu acho que tinham que fluir do que, de fato, eu preciso empreender agora. Uhum. Isso aí aconteceu, mas foi um pouco mais velho, assim. Acho que com uns 14, 15. E aí você teve essa epifania, vamos colocar assim, de tipo, tenho que empreender, tenho que começar a construir alguma coisa aqui, além do dinheiro, e óbvio que todo mundo gosta, todo mundo quer, não é disso, mas, tipo assim, foi fazendo, aí já foi começando a ter mais consciência de que poderia criar um negócio, fazer alguma coisa, foi isso, mais ou menos nessa idade? Na verdade, um pouquinho depois, porque antes disso eu falei, vou virar jogador de futebol. Caraca. Mas você jogava futebol? Não. Que ótimo!
Não, eu não jogava futebol, mas eu passei alguns anos muito obcecado por futebol, dos 13 ali até os 15. E aí eu consegui ter uma carreira como jogador Cara, estudantil legal. Tudo se bizarro. conecta, né? Tu pensou a isso, mesma isso coisa veio que agora eu. na minha cabeça, assim, caraca, o cara foi... Gostava de Gostava jogos. muito de jogos. Depois Ok. ele ficou Fissurado em fissurado futebol. em futebol. E E hoje a empresa dele é de jogos de de futebol. Caraca, É, que não, fica. isso é muito engraçado. É, isso né? é muito Tipo- engraçado. E acho que é por isso que eu gosto tanto, assim, do projeto. Não, mas antes do Rei do Pitaco, antes de entrar no Rei do Pitaco, eu quero saber, porque tu não foi daí pro Rei do Pitaco? Não, eu fui jogar bola, Sim. e aí eu fui morar... Eu tive uma carreira interessante, assim, como jogador estudantil, né? Como eles falam. Consegui uma bolsa, fui morar na Tailândia. Na E você não Tailândia. jogava futebol e foi bom jogando. Não, é porque eu ficava muito obcecado. Então eu treinava, tipo, um absurdo, treinava muito, tanto que eu tenho muita lesão por conta disso. Caraca. Não, assim, nas vésperas da minha viagem, era basicamente treinando de manhã, treinando à tarde e à noite fisioterapia, assim. Aí você conseguiu uma bolsa na Tailândia, Isso. mas pra jogar lá? Isso. Fiquei lá em Phuket alguns meses. Maneiro. Mas aí eu já era todo machucado, assim, não dava. Sim. Não era um cara que era um atleta antes de qualquer coisa, né? Tô ligado. Tanto que é engraçado, a primeira foto que eu tirei foi com meu pai, inclusive, na escola que eu fui jogar futebol. Era o gordinho assim, com a bola, tipo, vou virar jogador de futebol. Aí eu olhava assim. Faz muito não perfil, né? tem muito cara de quem joga bola, né? Pô, mas pra mim tu venceu, assim, tipo, no futebol. Porque tu conseguiu uma bolsa ainda na Tailândia pra ir pra lá. Sendo que não jogava futebol Sei que nem antes. A jogava maioria das futebol antes. pessoas começam a jogar futebol muito cedo, né? Sim. Tipo, quem ainda. E nem sempre constrói uma carreira. Não, no a futebol. maioria- A maioria não. Como até o último convidado falou, tipo, jogou a vida inteira. Mesmo E assim, depois, porque é 1% ali Sim. vai e realmente tem. E aí me Exato. conta, aí eu foi- sabia que eu não ia ser profissional também. Então eu sempre tive essa ideia do vou jogar futebol Sabia porque que eu não sei dava que pra ser alguma um Neymar. bolsa de estudo, Ah, alguma tá. coisa fora, eu devo conseguir. Isso é maturidade. É, porque eu sabia, assim, eu olhar. Assim, dava pra ser bom porque eu era muito esforçado, mas também não dava pra ser excepcional Excelente, tipo de se Neymar. olhar, Tô ligado. de fato jogar um E profissional. aí você foi pra Tailândia e ficou quanto tempo lá? O que rolou lá? Fiquei muito treinamento. Acho que foi o período da minha vida que eu mais fui desafiado fisicamente. Porque, assim, quando você olha o protocolo de treinamento mais próximo do profissional e compara com uma escola de futebol no Brasil, alguma coisa, a escola do Brasil, assim, não é nada. Sim. Tanto que quando a gente chegou lá e as pessoas, os meninos, principalmente os tailandeses, muitos intercambistas, né? Que era um programa internacional, eles amassavam a gente, assim. Acho que Mas em que sentido? De fisicamente. treinamento? Ah, tá. Fisicamente. Muito mais bem preparados. Muito mais bem preparado. Você vê que é outro ritmo completamente produtividade, diferente. assim, né? Isso. E aí também você tem que ficar fazendo tudo isso, estudando também, porque você tá meio que na escola. Foi bem puxado. Certo. Aí acabei voltando, Tu ficou quanto tempo lá? fiquei alguns meses. Tá. Não chegou a um ano. Não, Mas tu voltou porque te mandaram ou você voltou porque falou assim, cara, isso aqui não é pra mim mais? eu tava... Dei para trás. Essa aí eu Nossa, desisti. olha que legal, se você for parar pra analisar. Toda vez que ele chega naquele momento de não gosto, Ele mete o pé. ele mete o pé. Ele não resiste. Nada te prende, então. Dificilmente. Isso aí é um alguma coisa te- problemaço, inclusive. Eu imagino. É um problema, mas ao mesmo tempo não, né? Porque você tá aqui Tu não também pra ser entendeu, feliz. você não entendeu. Ah, tá. Nada te prende. Não entendi. Talvez. Esquece, piada inteira. Ô, Pedro, e aí você decidiu voltar pro Brasil, e aí tu chegou aqui já com alguma coisa em mente, ou você chegou aqui pra ainda pensar em alguma coisa? Não, quando eu cheguei aqui, meu irmão, ele tava abrindo uma conveniência. Certo. E aí ele me colocou para trabalhar de caixa. Então acho que foi de longe o período mais entediante da minha vida. Caraca. De longe o período mais entediante da minha vida, mas valeu a pena. Foi muito legal, muito legal. Eu lembro que eu fiquei muito puto um dia que eu fui roubada, velho. Eu deixei minha carteira em cima da bancada. Na Eu era loja? o caixa, eu achava que eu era a hierarquia máxima, né, de respeito. O cara roubou minha carteira. Tipo, o caixa se achava gerente do estabelecimento. Você roubou a carteira de um caixa, mano. Exato, velho. Aí eu fiquei muito puto, eu também falei, foda-se. E aí eu comecei a trabalhar mais focado na internet mesmo, nesse momento. Porque eu sempre gostei, né? E não me era muito sacrificante. Mas tu fazia o que na internet? Comecei com e-commerce. Comecei no dropshipping, acho que há uns 5, 6 anos atrás. Certo. Logo 5, quando o 6 drop anos chegou, atrás, assim, quando teve começou. um boom, né? Foi um período que o drop teve um boomzinho, né? Eu acho que assim, na época eu não pensava nem tanto em dropshipping como dropshipping, né? Eu achava que, tipo, eu tinha descoberto na internet uma gambiarra para ter um e-commerce
sem Entendi. Sem ter ter o estoque. Porque o dropshipping, esse termo veio muito depois, né? Porque aí entrou no pessoal que queria ganhar dinheiro ensinando a fazer isso A fazer acontecer. isso. Mas na época não era tão comum. Você via muito nos Estados Unidos. E aí, como eu estudei fora, Sim. aprendi, meu inglês ele era muito bom, Sim. sempre acabava consumindo muito de lá. E lá já era o mercado naquela Já época era bem muito grande, forte. já era Sim, grande. sim. Entre aspas, meio que saturado lá já. Sim, se chega aqui no Brasil, tá com uns 4 anos atrasado. É. Caraca, que bizarro. E no drop, tu chegou a ter resultado? Como é que foi? Consegui. Tu Acho pode que falar no- um pouco pra gente? Pros nossos adoradores de marketing digital? Posso. Acho que assim, eu lembro que no dropshipping, deu os 3 primeiros meses foi tenebroso. Só que aí eu ficava pensando, não quero trabalhar no caixa de novo. E ainda tinha que ir pra escola. Sim. Isso aí era uma coisa que eu odiava com todas as forças. Caraca. Então eu acabei persistindo bem, consegui encontrar ali um bom produto na época, que era aqueles aspiradores de cravo. Ai, Todo nossa, mundo que vendeu faz- muito Não, isso, é um gente. Absurdo, eu sei nem que produto é esse. Porque você não tentou dropshipping na vida, né? Nossa. Eu já só que aí fiz tu também. pega uns 5 anos, uns 5 Era anos super atrás, novidade era isso. muito novidade. As pessoas adoravam esses produtos. Tem E aí gente foi que quando vende eu esse escalei produto até muito, assim. hoje. É. E aí tu conseguiu fazer o que com esse produto aí? Eu consegui bater 1 milhão e pouquinho de faturamento, assim. Caraca. Não, Só de- com quantos esse anos? produto. de lucro líquido, faturamento. Tu tinha quantos anos? Eu tinha 15 para 16. Nossa, mano. Se ele tivesse pego uma câmera naquela época... Olha como eu faturei 1 milhão e pouquinho com dropshipping. Mas ele não gosta, né? O negócio dele era... É, Nossa, mas eu mano. achava muito divertido, assim, fazer drop. Começou a ficar chato quando começou a crescer muito. Que aí eu tive que começar a contratar a galera pra trabalhar. Acho que tu gostava muito daquele processo de esporte. ficar Isso. minerando o produto. Não, eu gostava do dia a dia do drop. Eu achava muito irado, assim. legal. Eu ainda Caraca, fico que olhando na internet, às vezes, de vez em quando, assim. Eu adorava. Minerar o adorava. produto, criar estrutura, aí tu pensar em fica- criativo. Tu ficou quanto tempo no drop em si? No espaço de tempo? Uns 7, 8 meses. E nesse E depois período... eu fui pros lançamentos, né? Nesse período, tu, sei lá, fez uns 5 milhões? Não, acho que eu fiz uns 2 milhões de faturamento total, 2 e alguma Naquela coisa. época o lucro ainda dava na margem alta? Ou... Não, o lucro sempre foi muito ruim no drop. No drop, é. Acho que eu ficava na casa dos 15% líquido no Caraca. final. Horrível, Mesmo, assim. mesmo que era iniciante. Naquela época que tava começando ainda, né? Era nem saturação, né? Não, era pior naquela época. Porque Porque não naquela época os custos de trazer para o Brasil... Era muito alto. Não tinha muito mais Shopify, né? Não altos. tinha... Era uma gambiarra gigante que você tinha que fazer com o Mercado Pago. Caraca. E aí o E negócio aí não fluía acabava direito. comendo muita margem, né? Não, era um absurdo, assim. Era um absurdo. E aí, Muito frustrante. E aí inclusive. você decidiu parar de fazer drop. E aí, qual foi o outro momento de epifania? Tipo, tu parou e falou assim, isso aqui me chama mais atenção. Cansei do drop, Cansei. não quero mais. Cara, eu conheci o Érico Rocha e acho que aquele momento foi muito interessante, assim, que eu gosto de quando trabalho o seu dia a dia e as coisas elas são dinâmicas e tem muita emoção. Certo. E aí eu fui para um evento do Érico Rocha e eles, assim, Sim. muito que por curiosidade, né? Eu já entendi eu quero um lançamento, mas não tanto. E aí lá eu achei que aquela rotina de trabalho ia ser fantástica, assim. E acabou que Qual era a rotina? Não, assim, a estrutura de você fazer um lançamento, você tem que pensar em CPL, aquilo de ser muita coisa num curto período de tempo. Então era uma coisa que eu olhei assim, Aquela falei, imersão. vou me divertir com isso aqui. Tanto que um dos primeiros lançamentos que eu fiz foi com o Caio, inclusive. O Caio é teu sócio. Caio Neuro. Caraca, sério? Exato. Uhum. Já tinha feito alguns Sim. lançamentos antes. Eu lembro que no lançamento dele, sei lá, eu e um dos meninos que trabalhava, a gente virou a noite trabalhando para, sei lá, no outro dia à noite abrir o carrinho. Então, Caraca. esse dia a dia muito Sim. intenso, muito louco, Tu assim. curtia. Curtia muito. É muito bom. Curtia muito, assim. E aí curtia tu muito. entrou numa outra jornada de lançamento. Exato. E aí, fala pra gente também, como é que foi esse resultado aí? Rapaz, foi menos bem sucedido que o Drop, mas Sim. deu para fazer um dinheiro interessante. Mas, tipo assim, foi menos bem sucedido, mas foi mais Mas divertido. muito mais divertido. Não, muito mais divertido. Era muito legal, assim. É porque eu já, assim, eu tô pegando aqui vários insights de tudo que Daniel você não falou. gosta muito de lançamento, não. Se eu pudesse, ficava lançando o dia inteiro. Eu não gosto de lançamento. Mas essa garota aqui, pô, você não tem ideia. Eu gosto Os muito melhores de lançamentos que eu fiz na minha vida, de infoprodutos e tal, foi ela que estruturou tudo. Ela é Eu muito gosto. boa. Pessoa, legal. ela consegue projetar e executar. Eu sou o cara que gosta de estar aqui, trocando ideia.
Ele é um artista, sabe? Me dá trabalho na hora de Entendi. executar, não quer gravar. Daniel, precisa gravar criativo. Ai, depois grava, Daniel. Vamos gravar. O artista, né? É, o artista. E eu fico ali, sabe, aquela empresária chata o tempo inteiro. Mais boa, uma E empresária aí, muito na boa. relação, acaba desgastando um Pior que pouquinho. é real. Pior que é real. Pô. A gente dá. brigava muito por causa disso. Porque, Saía bom, mas a gente brigava muito. porque Não, a como Rafa... que é o dia a dia de vocês, assim? É, porque, com tipo assim, casal e trabalhando junto Hoje é um num pouco, momento desse. hoje é um pouco diferente. Porque quando a gente quer... Tu quer falar? Não, Que- pode falar. Hoje é um pouco diferente. Tipo assim, porque no início, quando a gente até tinha só o Gael, que era o nosso primeiro filho, a gente ainda vivia de agência, a gente tinha uma agência de tráfego, e lançar produto. Lançar o curso que eu tinha de agência de tráfego. Então, a gente, tipo assim, queria sempre inovar com o que a gente tinha. A gente não tinha muito recurso na época. A gente faturava bem com a agência, mas era aquele bem que você não conseguia ter tanto conforto. Era tudo contado. Então, quando a gente ia fazer um lançamento e a gente queria inovar, tipo, ver a onda lá do Thiago Finch. A gente falou, pô, vamos fazer um vídeo melhor. E era tudo a gente. Então, a gente ficava a noite inteira escrevendo o roteiro. Aí eu ficava vendo ali como editar, como posicionar a câmera para dar aquele aspecto cinematográfico. Então, a gente acabava que o bebê, a gente só conseguia trabalhar quando ele estava dormindo. Entendi. E aí, quando ele estava dormindo, que era sempre assim, por volta de meio-dia, que ele dormia 2 horas, e a madrugada. E de madrugada. Isso quando ele não acordava ainda. E aí a gente passava a madrugada inteira. Produzindo. Mas é tipo assim, inteira produzindo. Só que era assim, eu falava assim pra ela, 8 horas da noite, a gente vai virar trabalhando. E hoje vai ser louco, vou comprar café, vamos virar. Dava meia-noite, eu tava assim já, ó. E ela eu, lá. vamos virar trabalhando. Quando ela tava começando, eu já tava tipo... Aí eu ficava assim, não tô aguentando mais. Não tô aguentando mais. Ela, cara, vambora, a gente tem que fazer isso. E eu, cara, não tô aguentando. Aí 2 horas, 2:30 da manhã, já tava quase chorando já. Nossa. Ele pediu na rego. Pedindo arrego, mas quase chorando real. Tipo, eu via que naquela época meu psicológico era muito fraco. E eu querendo chorar porque eu não tava aguentando. Tipo, cara, eu não aguento mais estar aqui.